Olá, meninos e meninas! Vamos para a orientação e leitura de mais uma avaliação. A última avaliação do ano é a segunda avaliação do terceiro trimestre. Essa avaliação vale 12 pontos e ela está disponibilizada na plataforma da Positivo On, ok? O conteúdo dessa avaliação é o volume 4 do nosso material didático. Nós temos, então, 10 questões e a leitura da primeira questão. Vamos lá. Relacione os blocos econômicos a seguir aos seus respectivos países membros e marque a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, eu tenho o número 1, Mercosul, o 2, a Comunidade Andina, o 3, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que se chama NAFTA, o 4, a Associação das Nações do Sudeste da Ásia, e o número 5, o Mercado Comum Centro-Americano. E aí, na coluna abaixo, eu tenho os países pertencentes dos blocos para vocês colocarem a numeração. Quando vocês fizerem isso, vocês vão poder marcar a alternativa que representa essa numeração aqui que vocês colocaram. Se é a A, B, a C ou a D, ok? Questão 2. Nas últimas décadas, o Afeganistão e o Iraque têm se destacado como os países que apresentam um número muito grande de refugiados. Sobre esse assunto, marque a alternativa correta. Letra A diz assim: os conflitos envolvendo Iraque e Afeganistão, rivais históricos, têm promovido um fluxo muito grande de refugiados entre esses dois países. O que tem acontecido? O que tem acentuado os problemas já existentes. Na letra B, interesses envolvendo jazidas de urânio provocaram as invasões estadunidenses e britânicas no Iraque, causando diversos conflitos pela conquista desse país, atualmente controlado pelo ditador Saddam Hussein. Na letra C, os refugiados iraquianos, vítimas do histórico conflito entre Iraque e Israel, têm procurado abrigo no Egito, país vizinho, onde a instabilidade política e o elevado número de refugiados têm causado conflitos diplomáticos entre Egito e Iraque. Na letra D, fala que o Afeganistão é uma potência industrial da Ásia Central. Os conflitos por disputas de mercado com os tigres asiáticos desestabilizaram o país e produziram um grande número de refugiados. E na letra E, os conflitos armados em que o Iraque se envolveu entre o início dos anos de 90 e o início do século 21, além das disputas internas de poder envolvendo sunitas, xiitas e curdos, colaboraram para elevar o número de refugiados iraquianos. Então, vocês vão marcar a alternativa correta. A questão 3 diz o seguinte: o mapa a seguir destaca um bloco econômico formado por nações que têm em comum um passado socialista. Marque a alternativa que o identifica corretamente. Então, eu tenho um mapa aqui de verde as nações e as alternativas diz que a letra A, o bloco é a Associação das Nações do Sudeste da Ásia. Na letra B, diz que esse bloco é a Comunidade dos Estados Independentes. Na letra C, diz que é a União Econômica Eurasiática. Na letra D, diz que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E na letra E, diz que é o BRICS. Vou marcar a alternativa correta em relação ao mapa. Na questão 4 está assim: leia a manchete extraída do site do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Refugiado ou migrante? O Acnur incentiva a usar o termo correto. A condição de refugiado difere da condição de um imigrante comum. Sobre esse assunto, some as alternativas corretas. Então, vão ter várias alternativas. Cada alternativa tem uma pontuação e, ao assinalar as corretas, vocês vão somar essa pontuação de cada uma. Na 1 diz assim: podem ser considerados refugiados pessoas que estão fora de seu país de origem por causa de perseguições religiosas, étnicas, políticas ou por manifestações de opinião.
Na 2 diz, são refugiados as pessoas obrigadas a sair de seu país de origem por conta de conflitos armados, violência ou grave violação dos direitos humanos. Na 4 diz, os refugiados, por não estarem em seu país de origem, não possuem os mesmos direitos dos imigrantes legalizados. Na 8 diz assim, também estão igualmente sujeitos às leis dos países aos quais são recebidos. E na 16, diz que os refugiados são todos aqueles que vivem em lugares diferentes daquele onde nasceram. Somando, então, vocês vão colocar o total da soma aqui no quadradinho. Na questão 5, tá assim. Sobre a formação da União Europeia e suas características, assinale a alternativa correta. Na letra A fala, a União Europeia é resultado da evolução de diversos acordos e processos de integração iniciados em 1944 com o Benelux. Na letra B diz que o Plano Marshall foi importante por conjugar interesses de França e da Alemanha na produção de minério de ferro e de carvão mineral. Na letra C diz que o euro, a moeda, foi criado por meio do Tratado de Maastricht. Na letra D, fala assim, atualmente todos os países do bloco utilizam uma moeda única. Na letra E, diz que a União Europeia pode ser classificada como uma união aduaneira, uma vez que existe entre os países membros a cobrança de uma tarifa externa comum. Então, aqui tem apenas uma alternativa correta, vocês vão marcar qual que é. Na questão 6 diz o seguinte, algumas culturas asiáticas diferem em muitos dos hábitos ocidentais. Sobre esse aspecto, assinale as alternativas verdadeiras. Nesta questão 6, eu tenho mais de uma opção correta, então vocês vão assinalar mais de uma alternativa. Na letra A, diz assim, na Ásia, apenas os maiores e mais populosos países apresentam grande riqueza e grande diversidade cultural. Na letra B, existem mais de 50 grupos étnicos na China, sendo a grande maioria da população pertencente à etnia Han. Na letra C, o hinduísmo, o budismo, o jainismo, sikhismo são religiões originárias da Índia. Na letra D, cerca de 80% dos indianos seguem a religião cristã. E na letra E, a política do filho único na China foi responsável pela extinção de diferentes grupos étnicos no país. Assinalando então as questões corretas, vamos para a próxima questão, que é a questão 7. Na questão 7 eu tenho um texto com lacunas a serem preenchidas, e aí eu tenho as alternativas, as opções de preenchimento da lacuna. Então, aqui os povos, né? Um tipo de povo habita uma região que se estende entre territórios situados no norte da localidade aqui e sudoeste da outra localidade. A região é ocupada por eles há milênios e não há consenso sobre as origens desse povo, mas alguns relatos e documentos indicam sua presença naquele local desde a antiguidade. No decorrer da história, diversos registros de movimentos independentistas que buscavam, além da autonomia, a situação que eles buscavam, independência política. Foi nesse contexto que surgiu o Grupo Tal, composto por separatistas que utilizavam o terrorismo como ferramenta de ação política em busca da independência. Então, aqui eu tenho os povos, a localidade, a segunda localidade, a independência que eles querem e qual que é o grupo terrorista que representa. Vocês vão marcar a alternativa correta. Bom, na questão 8 eu tenho o seguinte. A primeira coluna eu tenho o nome da Austrália e Nova Zelândia. Então, a Austrália e a Nova Zelândia são as maiores economias da Oceania e se destacam na produção agropecuária. Relacione esses países às suas respectivas características econômicas. E aí, na segunda coluna, eu tenho as informações para a qual você vai dizer se é a letra A, Austrália, ou se é da letra B, Nova Zelândia.
A primeira fala: destaca-se na produção de derivados de leite e de produtos de madeira que, em 2011, superaram 2,5 bilhões de dólares. A segunda diz: os principais produtos adquiridos no mercado mundial são do setor industrial, como máquinas, veículos, aviões e produtos eletrônicos. Na terceira diz que, além de produtos agropecuários, exporta minério de ferro, ouro, alumínio e máquinas de transporte. A próxima fala: seu principal parceiro comercial é a China, principalmente mercado de importação e exportação. A penúltima fala que é o segundo PIB maior da Oceania. E a última diz que é o maior exportador de lã in natura do mundo. A questão 9 é também uma questão de múltipla escolha. E aí diz assim: considerando que a Austrália é o país da Oceania com a economia mais desenvolvida, que a maior parte da população vive com boa qualidade de vida e que o país também se desenvolveu de modo sustentável, sobre o seu território marque as alternativas corretas. Então, eu tenho mais de uma alternativa correta. Na letra A diz que, e aí são as informações da Austrália: desde os tempos coloniais, os seus principais parceiros econômicos são os países da própria Oceania e Inglaterra. Na letra B, diz que é considerado uma nação rica e desenvolvida, apesar de o seu setor industrial ser pouco diversificado. Na letra C, destaca-se na exportação de gêneros alimentícios, especialmente trigo, carne de gado e ovinos, lã e açúcar. Na letra D, diz que atrai cientistas de todo o mundo em função do seu elevado grau de endemismo biológico, justificado pelo longo período de isolamento geográfico pelo qual passou desde que se separou da Antártica, há cerca de 50 milhões de anos. E na letra E, diz que a sociedade australiana contemporânea nada tem feito para corrigir os erros cometidos no passado contra os aborígenes que até hoje vivem em intenso conflito. Então, vocês vão marcar dessas alternativas quais que estão corretas. Para encerrar, a questão 10 é uma questão de verdadeiro ou falso. Traz um texto e algumas informações aqui para vocês colocarem se é verdadeiro ou falso. E aí diz assim: leia o texto a seguir sobre o uso de energias renováveis nas ilhas do Pacífico e marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Ilhas do Pacífico buscam energias renováveis. Ameaçadas pela mudança climática e dependentes dos combustíveis fósseis, as ilhas do Pacífico buscam otimizar o uso dos raios solares e outros recursos para aproveitar ao máximo as energias renováveis. Os estados e territórios do Pacífico, compostos por milhares de ilhas espalhadas em 15% da superfície do planeta, são os mais vulneráveis ao aumento do nível do mar provocado pelo aquecimento global, apesar de emitirem apenas 0,03% do total de gases poluentes. A maioria destes territórios de difícil acesso e afastados entre si tem como valiosa aliada a energia solar, e alguns países como Fiji, Ilhas Salomão e Vanuatu têm ainda mais vantagem por ter recursos geotermais, hídricos e de biomassa. Formado por 3 atóis administrados pela Nova Zelândia, Tokelau se autodeclarou em 2012 como o primeiro território do mundo a ter toda a sua eletricidade gerada a partir da energia solar. Como consequência da mudança climática, estas ilhas, algumas delas com elevação máxima de 5 metros, são ameaçadas pelo aumento do nível dos oceanos e intensificação da força e das frequências das tempestades, por exemplo. A importância desses combustíveis representa pelo menos 10% do produto interno bruto destes estados insulanos e a volatilidade de seus preços, como a alta dramática que ocorreu em 2008, tem grande impacto em suas economias. E aí a gente tem 4 afirmações aqui. Na letra A, fala que as ilhas do Pacífico pretendem diminuir o custo dos combustíveis fósseis por questões econômicas, já que a importação desses produtos gera grande impacto em suas economias.
Na letra B, a maior parte da Oceania se encontra em uma área intensa de atividade vulcânica, onde se concentra a maioria dos vulcões ativos do mundo. O lado benéfico dessa atividade é a possibilidade de geração de energia renovável por meio de recursos geotermais. Apesar de os estados e territórios do Pacífico se espalharem por 15% da superfície do planeta, juntos emitem apenas 0,03% do total de gases poluentes. Isso ocorre porque a industrialização é pouco desenvolvida na maioria desses pequenos países, à exceção da Austrália e da Nova Zelândia. As elevadas emissões de gases resultantes da queima de combustíveis fósseis podem desequilibrar o efeito estufa, que é a propriedade natural da atmosfera de reter calor, muito importante para a manutenção de vida do nosso planeta. Então, vocês vão analisar, de acordo com o texto e com os nossos conhecimentos, as afirmativas e dizer se é verdadeiro ou falso, encerrando assim a nossa última avaliação. Eu desejo a vocês todos uma boa prova.